Mateus, capítulo 6, é uma das partes mais lidas do Sermão do Monte. Muitos conhecem as palavras de Jesus sobre o jejum, a oração e os tesouros no céu. Mas poucos percebem o que está escondido ali, algo que pode mudar radicalmente sua vida espiritual. A maioria imagina que este capítulo é apenas uma coletânea de regras morais, um manual de como orar, jejuar ou lidar com o dinheiro. Mas Jesus não estava apenas dando instruções. Ele estava revelando uma estratégia espiritual, um segredo de guerra contra o ego, contra a hipocrisia, contra o mundo visível. E quem não entende isso, vive uma fé superficial. A verdade é dura. Boa parte do que chamamos de vida cristã hoje é só performance. Orações feitas para impressionar, ofertas feitas para ganhar elogios, jejuns transformados em marketing espiritual. Jesus sabia que isso aconteceria. E é por isso que ele deixou esse segredo registrado em Mateus 6, para nos alertar, para nos chamar de volta ao lugar onde Deus realmente se revela, o secreto. Neste vídeo, você vai entender por que Jesus insistiu, tanto no quarto secreto, no Pai que vê em oculto e no tesouro escondido no céu. Vamos revelar as camadas profundas por trás de cada ensinamento desse capítulo e como isso se conecta diretamente com o que está matando a fé de muitos hoje. Ao final, você verá com clareza: a guerra espiritual mais intensa é travada dentro de você. Se você sente que sua fé esfriou, que sua vida espiritual virou rotina, ou que você caiu na armadilha da aparência, este vídeo é um chamado de volta ao centro, ao coração, à essência. Jesus está dizendo algo urgente em Mateus 6, e você precisa ouvir até o fim. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. Jesus não começou Mateus 6 com promessas nem com bênçãos. Ele começou com uma advertência: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Essa é a linha de batalha. Aqui não se trata apenas de boas ações. Trata-se de intenção, de motivação, de onde o seu coração repousa quando serve a Deus. A guerra espiritual não começa no púlpito, nem no culto de libertação. Começa no oculto, no invisível, onde ninguém vê. E é justamente ali que Jesus aponta: teu Pai que vê em secreto. Essa é uma revelação aterradora e libertadora, porque significa que Deus não se impressiona com o que os homens aplaudem. E também não despreza aquilo que ninguém nota. Jesus vai direto ao ponto: quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas. Isso não é apenas um chamado à humildade. É uma declaração de guerra contra o ego religioso. A igreja moderna está abarrotada de gestos públicos vazios, palavras repetidas em microfones, cultos montados como shows, orações feitas para os outros ouvirem, e não para Deus. Spurgeon dizia: a oração feita em público deve nascer de uma vida de oração no secreto. Caso contrário, ela não passa de um espetáculo. E é por isso que muitos cultos hoje estão mortos. O Espírito Santo foi substituído pelo script. O quebrantamento foi trocado por luzes. A glória foi vendida por relevância. Mas no secreto, ali ainda há fogo. O homem que ora no secreto não busca recompensa humana. Ele não vive de curtidas, nem de convites para pregar. Ele vive do Pai. E o Pai, que vê em oculto, recompensa. Essa recompensa não é um carro novo, nem seguidores nas redes sociais. A recompensa é o próprio Deus. Sua presença, sua voz, sua correção, sua intimidade. E é isso que o inferno mais teme.
Porque o homem que encontra Deus no secreto não se curva aos aplausos. Ele não precisa de palco. Ele é perigoso, porque conhece a presença. E quem conhece a presença nunca mais se vende por performance. O quarto secreto não é apenas um local. É um estado espiritual. É o lugar onde o ego morre, onde a máscara cai, onde a alma sangra e onde o espírito cura. É o altar verdadeiro. Sem plateia, sem microfone, sem filtros. E por isso é que poucos vão até lá. É mais fácil subir no púlpito do que se ajoelhar em silêncio. É mais fácil repetir frases do que ouvir a voz do Espírito. É mais fácil parecer santo do que ser quebrado. Mas Jesus não veio formar atores. Ele veio chamar filhos. E o Pai só reconhece filhos que falam com ele em secreto. O texto de Mateus 6 é uma convocação à guerra. Uma guerra onde a sua alma é o campo de batalha, onde o seu orgulho precisa morrer, onde as suas intenções são reveladas. E só há um lugar onde isso acontece, onde ninguém vê, onde só o Pai vê. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa antes esvaziar-se de si. Se quer ser guiado por Deus, precisa silenciar as vozes do mundo. Se quer ver o céu se mover, precisa primeiro fechar a porta e dobrar os joelhos. Essa é a porta que Jesus escancarou em Mateus 6. E poucos têm coragem de passar por ela. Jesus não apenas nos ensinou a orar. Ele nos ensinou como não orar. Isso diz tudo. Em Mateus 6, ele começa com uma proibição. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O céu não se move por frases bonitas, nem por palavras altas, nem por teologia complexa. O céu se move quando um coração quebrado sussurra a verdade. Jesus confronta diretamente a ideia de que orações longas e elaboradas são mais eficazes. Isso não é apenas uma crítica à forma, é uma denúncia à falsidade, porque muitos hoje oram para impressionar e não para se render. Usam a oração como um palco, não como um altar. Spurgeon disse: a oração mais poderosa não é a que sobe do intelecto, mas a que brota das profundezas da alma. A igreja moderna muitas vezes transformou a oração em performance. Senhor, te louvamos nesta noite gloriosa, mas o coração está distante. Pai querido, mas a mente está nos aplausos. Espírito Santo, vem. Mas a vida não tem espaço real para ele habitar. A oração que Deus ouve é aquela que carrega sangue, lágrimas, arrependimento, silêncio. É aquela em que a alma se despe diante do trono. É aquela que não tem maquiagem nem roteiro. É por isso que Jesus ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que vê em secreto. Repare, ele não está preocupado com a eloquência. Ele está preocupado com a porta fechada, porque só quem fecha a porta para o mundo consegue abrir o coração para Deus. A verdadeira oração não começa com palavras. Começa com rendição. Às vezes, a oração mais poderosa é um gemido, um suspiro, um grito abafado. Às vezes é só o silêncio de alguém que já não sabe mais o que dizer, mas ainda sabe a quem se dirigir. É nesse lugar que Deus responde. Hoje, o mundo está cheio de orações vazias, lives de oração, retiros de oração, congressos de oração. Mas poucos corações realmente em oração. É possível repetir o Pai Nosso 1000 vezes e continuar órfão. É possível clamar pelo reino e continuar construindo o próprio império. É possível pedir pão sem fome de justiça. O problema nunca foi a liturgia. O problema sempre foi a hipocrisia. Jesus nos deu um modelo simples. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Simples, direto, profundo, porque orar não é convencer Deus. É se alinhar com Ele. Não é apresentar uma lista. É se submeter à sua vontade. Seja feita a tua vontade.
assim na terra como no céu. Essa é a frase que mata o ego. Essa é a oração que o céu ouve. E esse é o segredo. A oração não é mágica, é guerra. Guerra contra si mesmo. Você não ora para mudar Deus. Você ora para ser transformado, para ser curado, para ser quebrado, para ser moldado. E esse tipo de oração custa caro, porque exige verdade. E a verdade sempre dói antes de libertar. O céu ignora muitas orações, mas nunca ignora um coração contrito. A oração que Deus ouve não precisa ser longa, precisa ser verdadeira, não precisa ser bonita, precisa ser crua, não precisa ser perfeita, precisa ser honesta. É assim que os céus se movem, não por gritaria, mas por rendição, não por teatro, mas por verdade. Você pode enganar a igreja, o pastor, os irmãos, mas não engana o Pai que vê em secreto. E ele só responde o que nasce da verdade. Quando Jesus falou sobre o jejum em Mateus 6, ele não disse, se vocês jejuarem, mas sim, quando jejuardes. Ou seja, o jejum não é uma sugestão, é uma expectativa. Mas o que se vê hoje é uma geração que jejua com a barriga, mas não com o coração. O jejum virou dieta evangélica, desafio de 21 dias, modinha de redes sociais. Mas o verdadeiro jejum, o que Deus aceita, é aquele que mata o ego, não que apenas muda o cardápio. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, diz Jesus. Ou seja, o jejum verdadeiro não quer aplauso. Ele é escondido, secreto, sagrado. Ele não visa likes. Visa morte interior. O objetivo do jejum não é demonstrar força, é declarar fraqueza. Não é se mostrar mais espiritual. É confessar que sem Deus você não é nada. Spurgeon dizia, o jejum sem arrependimento é apenas orgulho disfarçado. É isso que vemos hoje. Gente que jejua para manipular a Deus, para forçar a mão divina, para exigir respostas. Mas Deus não é movido por sacrifícios vazios. Ele é tocado por corações rendidos. O verdadeiro jejum é silêncio interior. É quando você abre mão daquilo que alimenta a carne, para ouvir o que o Espírito quer dizer. É quando o prato fica vazio e a alma finalmente grita. É quando o corpo sente fome. E você percebe que o verdadeiro pão não está na cozinha, mas na presença. É fácil jejuar de comida. Difícil é jejuar de orgulho. É fácil jejuar de doces. Difícil é jejuar da vaidade, da autodefesa, da necessidade, de controle. O jejum que o céu aceita é o que nos leva à cruz, não ao espelho. É aquele em que o velho homem morre um pouco mais. E o novo homem, feito à imagem de Cristo, começa a respirar. Muitos querem o poder do Espírito, mas não suportam o processo da cruz. Querem unção sem rendição. Querem autoridade sem submissão. Querem pular etapas, ignorar a fornalha e ainda, assim sair perfumados. Mas a matemática de Deus é clara. Menos carne, mais espírito. Menos ego, mais revelação. Menos você, mais dele. Isaías 58. Ecoa esse grito de Deus ao povo que jejuava da boca para fora. Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Jejum verdadeiro muda caráter, não só aparência. Ele te tira do centro, te cala na discussão, te dobra no orgulho, te desarma na justiça própria. É por isso que o jejum quase sumiu das igrejas, porque ele incomoda, porque ele denuncia, porque ele tira o crente da zona de conforto e o leva para o deserto onde o eu precisa ser confrontado. Mas é no deserto que Deus fala. É quando a boca se cala e o estômago reclama que o espírito desperta. É quando você perde o controle da rotina, que o céu assume o comando. Jejum é o altar onde o crente diz, Senhor, eu quero tanto a tua presença, que estou disposto a abrir mão da minha própria vontade.
E esse é o segredo. Deus não quer seu jejum. Deus quer você. O jejum é só o caminho para que você finalmente se enxergue e o veja. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas palavras de Jesus em Mateus 6:21 não são poesia, são raio-x. Elas não apenas descrevem, diagnosticam. O coração humano sempre se inclina para o que valoriza. O que mais amamos, mais nos governa. Quer descobrir quem é o seu Deus? Siga o caminho do seu tesouro. Spurgeon dizia: o coração do homem é como uma bússola. Sempre aponta para o seu norte, e esse norte é o seu tesouro. O problema é que hoje, muitos dizem que amam a Deus, mas o coração está preso no Instagram, na conta bancária, nos aplausos, na carreira, na própria imagem. A verdade é que o coração nunca mente. Ele se ajoelha diante do que mais teme perder. Jesus não está falando apenas de dinheiro. Ele está falando de valores internos, de onde repousa o centro da nossa confiança. Porque o que você mais protege, o que você mais teme perder, o que mais ocupa a sua mente, esse é o seu tesouro. E aqui está a tragédia da fé moderna. Cristãos que dizem seguir a Jesus, mas vivem em função de tesouros que ele mesmo jamais buscaria. Tesouro não é só o que está no cofre. Tesouro é o que está no altar. E o que vemos hoje são altares cheios de ouro, mas vazios de Deus, crentes com carreiras bem-sucedidas e almas falidas, ministérios famosos, mas sem oração, cultos lotados e corações ausentes. Jesus não quer apenas o seu louvor, ele quer o seu coração. Ele não busca seguidores de agenda cheia, mas de alma rendida, porque onde está o tesouro, está também a raiz da sua vida. Você quer saber se o seu tesouro está no céu? Pergunte-se, se Deus tirasse tudo, você ainda o adoraria? O verdadeiro evangelho não te promete que Deus vai preservar seus tesouros. Ele te chama a entregá-los, a pôr na balança o que é eterno e deixar cair o que é passageiro. Spurgeon também advertia: o homem que busca o céu, mas não deseja abrir mão da terra, constrói sua casa sobre areia movediça. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem o trono dele sobre seus desejos. Querem o reino, mas não o rei. Querem consolo, mas não confronto. E então nos tornamos adoradores de nós mesmos, travestidos de crentes. E Jesus, que nos chamou para um caminho estreito, nos encontra negociando conforto com a cruz. Mas a palavra é clara. Você não pode servir a dois senhores. Ou Deus é o seu tesouro, ou ele é só uma peça do seu quebra-cabeça emocional. O céu não está à venda. Ele é dado a quem se esvazia, a quem entende que tudo nesta terra é vaidade, sombra e vapor. Quando Jesus diz que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, ele está apontando para uma escolha diária. Cada vez que você se ajoelha para orar, está dizendo: meu tesouro está aqui, Senhor. Cada vez que você abre mão do orgulho, da vingança, da cobiça, está dizendo: meu coração te pertence. Porque o verdadeiro crente é aquele que não tem reservas com Deus. Ele entrega tudo, mesmo o que dói, mesmo o que parece essencial, porque ele sabe que o maior tesouro é o próprio Deus. Jesus continua seu discurso em Mateus 6, dizendo: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aqui, o Filho de Deus toca em um dos maiores enganos da vida cristã moderna, a ilusão de luz. Gente que se acha iluminada, mas está cega. A metáfora de Cristo é cirúrgica. Os olhos são as janelas da alma. Se a janela está limpa, a luz entra. Se está suja, o ambiente escurece. Mas o mais perigoso
É quando o ambiente está escuro e você acha que está claro. Jesus está falando da falsa espiritualidade, de crentes com olhos contaminados, mas que pensam ver tudo com clareza. Sabe o que mais mancha os olhos espirituais? O orgulho. A soberba de quem se acha sábio, puro, certo. De quem já não se deixa corrigir pela palavra, nem confrontar pelo espírito. Spurgeon dizia: nada é mais fatal ao homem do que a confiança na sua própria luz quando ela é trevas. Hoje temos uma geração que consome conteúdo bíblico como se fosse entretenimento. Assiste pregações, lê devocionais, escuta louvores, mas tudo com os olhos do ego, só enxerga o que confirma sua própria vontade, só capta o que alimenta suas emoções. Mas não permite que a luz de Deus revele o pecado escondido. Porque a luz de Cristo não apenas consola, ela expõe, ela revela, ela arde. É por isso que muitos rejeitam a verdade. Porque ela queima, ela confronta os olhos viciados na aparência, na performance, na hipocrisia religiosa. Quantos hoje vivem na igreja, mas enxergam tudo pelo filtro da vaidade? Pregam, cantam, lideram, mas com a janela da alma coberta por fumaça. E então o que deveria ser luz se torna trevas. Jesus alerta: se a luz que há em ti são trevas, ele está falando daquilo que parece espiritual, mas é carnal. Da oração feita por orgulho, do louvor feito por vaidade, da obra feita sem unção. Porque uma janela suja pode até filtrar o sol, mas jamais o reflete. E o verdadeiro crente não foi chamado apenas para receber luz, mas para refletir Cristo. É por isso que precisamos lavar nossos olhos com arrependimento. Precisamos pedir ao Espírito Santo que remova cada mancha de autossuficiência, cada poeira de mundanismo, cada mancha de religiosidade. Porque a cegueira espiritual não é ausência de olhos, é ausência de pureza. Spurgeon também disse: a santidade limpa os olhos da alma para que possamos ver Deus nas pequenas coisas. O que você tem enxergado no seu dia a dia? Pecado disfarçado de liberdade, orgulho vestido de opinião, rebeldia travestida de autenticidade. Olhos limpos reconhecem a glória de Deus, até no deserto, até na correção, até na dor. Mas olhos sujos transformam o culto em espetáculo e a verdade em ofensa. A pergunta que fica é: a luz que há em você ainda vem do céu? Ou é só reflexo do seu próprio ego? Porque se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E não importa quanta religiosidade você pratique, você ainda estará andando em escuridão, mas há esperança. Se você reconhecer sua cegueira, se você clamar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então ele tocará em seus olhos, e a luz que antes feria, agora guiará. A luz de Cristo não é decorativa, ela é transformadora, e só quem permite que ela queime o que está oculto verá o céu dentro da alma. Jesus diz em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui, ele rasga o véu da religião e revela o que está por trás da devoção falsa. Dupla lealdade, um coração dividido. É um trono ocupado por dois reis em guerra. Jesus não diz é difícil, ele diz é impossível. Não dá para servir a dois senhores, não dá para ter dois amores supremos, não dá para caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Mas, quantos hoje tentam? Vivem uma fé de domingo e um coração de segunda. Oram de manhã e mentem à tarde. Leem a Bíblia e vivem pelas redes sociais. Dizem que Deus é Senhor. Mas é Mamon quem dita suas decisões. Mamon aqui não é apenas o dinheiro. É o espírito do sistema mundano que tenta dominar o coração. É a sedução da autossuficiência. É o conforto elevado ao altar. É a ambição vestida de bênção. Quantos
Hoje usam Deus como escada para chegar ao topo, mas jamais se prostram para que ele reine no trono. Spurgeon declarou: Deus não aceita rivalidade. Ele deve reinar no trono do coração sozinho. O que Jesus denuncia nesse versículo é mais profundo do que dinheiro. Ele está perguntando: quem manda no seu coração? Porque o verdadeiro Senhor da sua vida não é aquele que você canta, mas aquele a quem você obedece. O grande pecado dos nossos dias não é rejeitar a fé, é tentar misturá-la com os próprios interesses, é usar a cruz como adereço e não como caminho de morte do eu. Você pode estar dentro da igreja e ainda assim servir a Mamon. Basta colocar seu conforto acima da obediência. Basta aceitar a palavra até o ponto em que ela não te confronte. Deus não divide trono. Não. Há sociedade entre luz e trevas. Não há acordo entre o espírito e a carne. Ou você serve ao reino, ou você serve ao seu próprio reino. E a verdade é, muitos hoje dizem que amam a Deus, mas amam mais a si mesmos. Querem um Jesus que cure, mas não que governe. Um Senhor que abençoe, mas não que mande. Um Cristo de promessas, mas não de comandos. Mas o Evangelho não é um menu de preferências, é um chamado radical. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse chamado só pode ser atendido por corações indivisíveis. Spurgeon também alertava: Cristo não é salvador de quem o rejeita como Senhor. Isso corta, não é? Mas é exatamente por isso que salva. Porque Jesus não quer reformar sua velha natureza. Ele quer crucificá-la. Ele não veio para dividir o trono, veio para tomá-lo por completo. Quem você tem servido com sua mente, seu dinheiro, seu tempo, seus sonhos? Quem está no centro da sua rotina, das suas prioridades, das suas decisões? Porque quem está no trono define o reino. E se Deus não está reinando no seu coração, não se iluda, há outro Senhor no comando, mas há uma saída. Desça do trono, renda a coroa, quebre o altar de Mamon no seu interior e deixe que Cristo reine, não como hóspede de domingo, mas como Rei eterno da sua alma. Só então o seu coração deixará de ser campo de batalha e se tornará templo do Deus vivo. Jesus não disse que você não teria problemas. Ele não prometeu que o pão viria sem suor, nem que o amanhã seria sempre tranquilo. Mas ele disse algo que corta como espada e cura como bálsamo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aqui está o segredo. O código escondido no coração da montanha. O mapa que o mundo esqueceu. Porque enquanto a maioria corre atrás do que comer, vestir ou guardar no cofre, o verdadeiro discípulo corre em outra direção. Ele busca o reino. E o reino não é feito de ouro ou segurança, é feito de obediência, rendição e justiça. Mas, por que Jesus conecta a ausência de ansiedade com a prioridade do reino? Porque a ansiedade nasce da ilusão do controle. Você acha que governa sua vida, mas sabe que não controla nem seu próximo batimento cardíaco. A ansiedade é a ferida aberta do coração que confia mais na conta bancária do que no Deus que alimenta os pássaros, mais no seguro de vida do que no Cordeiro que venceu a morte. Jesus, com ternura e autoridade, confronta isso. Ele diz: olhem para os lírios, eles não trabalham nem tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que ele está dizendo? Que o reino é abundância, que quem planta a semente da obediência colhe a flor da provisão, que quem vive para Deus, vive de Deus. Mas há um preço. O reino exige ser o primeiro, não o segundo, nem o terceiro, não um acréscimo ao seu plano de carreira, não um apêndice ao seu projeto de felicidade. O reino é tudo ou nada. Spurgeon disse: se Cristo não for Senhor de tudo, então ele não é Senhor de nada.
Essa é a raiz da inquietação moderna. Queremos Cristo como Salvador, mas não como Rei. Queremos o alívio, mas não a rendição. O perdão, mas não a cruz. O resultado é um cristianismo ansioso, frágil, carente. Um evangelho sem reino. Buscar o reino em primeiro lugar é mais do que orar. É priorizar a vontade de Deus em todas as decisões. É dizer sim ao invisível, enquanto o visível grita por atenção. É escolher a retidão quando o mundo premia a esperteza. É trabalhar, sim, mas sabendo que o sustento vem do alto. É estudar, planejar, economizar, mas com o coração firmado em outra realidade. Jesus não promete que você não terá dias maus, mas promete que se o reino estiver em primeiro lugar, você nunca estará sozinho no meio deles. Ele será o seu pastor, a sua rocha, o seu sustento. E ao contrário do mundo, que entrega ansiedade com cada conquista, o reino entrega paz com cada passo. Você quer viver sem ansiedade? Não basta terapia, chá ou silêncio. Você precisa de prioridade. O reino primeiro, a justiça primeiro, e tudo o que for necessário, o pão, a veste, a porta aberta, virá atrás. Não como alvo, mas como acréscimo. No fim, o segredo é simples, mas exige tudo. Quem busca o reino em primeiro lugar encontra um rei que cuida de tudo. Se essa mensagem te confrontou, não aguarde só para você. Compartilhe com quem precisa acordar espiritualmente. Aqui na Escola do Príncipe, nós não pregamos conforto, nós pregamos verdade. E se você deseja se aprofundar ainda mais nos ensinamentos que transformam vidas, acesse o link na descrição e conheça o nosso e-book exclusivo com os sermões mais impactantes da Escola do Príncipe. Inscreva-se, ative o sininho e continue conosco nessa jornada de fé, confronto e renúncia. Porque nesta escola, não formamos religiosos, formamos guerreiros do reino.